Estamos agora começando nossa segunda aula. Na aula passada, nós começamos com um título pomposo: Mídias magnéticas de armazenamento. Falamos basicamente a respeito de HDs, mas vimos que os HDs não são os únicos exemplos de mídias magnéticas de armazenamento. Temos os disquetes, que estão mortos e enterrados. A sua capacidade de armazenamento era muito pequena, era muito restrita. Vimos que existem as fitas magnéticas, e estas são usadas até os dias de hoje, por conta da sua grande capacidade de armazenamento. No entanto, quando a gente compara discos com fitas, os discos levam vantagem com relação ao tempo de acesso. Acessar um disco é muito mais rápido do que acessar uma fita, justamente porque os discos me permitem acesso direto. Eu posso a qualquer instante acessar qualquer informação que esteja na superfície desse disco, quer seja no lado de cima, quer seja no lado de baixo. Já com relação às fitas, as coisas não são bem assim. As fitas, elas se mantêm enroladas sobre um eixo. E se eu quiser uma determinada informação que esteja lá no meio da fita, obrigatoriamente eu vou ter que passar por toda a dimensão anterior, o que vai consumir tempo. Então, nesse embate entre acesso sequencial e acesso direto, o acesso sequencial ganha de lavada. Por quê? Porque é muito mais rápido. Mas mesmo assim, as fitas persistem. E persistem por uma única finalidade: backup. Afinal de contas, para fazer backup, eu preciso de grande capacidade de armazenamento, exatamente algo que as fitas me dão. Em contrapartida, quando eu faço um backup, a minha intenção é de não precisar usá-lo nunca. E se for usá-lo, eu vou usar uma vez na vida, uma vez na morte, quando então eu posso tolerar a lentidão das fitas. Pois bem, agora, hoje, nós vamos dar sequência ao nosso assunto. Vamos praticamente falar a aula inteira a respeito de discos magnéticos e também sobre sistemas de arquivo, que nada mais é a forma como qual os discos, o espaço nesses discos é gerenciado. Então, vamos lá, vamos para a nossa lousa, vamos para a nossa teoria. Ainda sobre acesso direto, vale a pena lembrar que para que eu tenha acesso direto, é necessário que eu tenha um endereçamento. Para que você venha à minha casa mais rapidamente, eu preciso te dar o meu endereço. Se eu não te der, você até pode sair batendo de porta em porta em procura do professor Maurício, mas você vai gastar muito tempo para tanto. Então, o acesso direto ele está baseado na presença de endereços. E no caso dos discos, os endereços são dados no nível de lado, trilha e setor. Um exemplo: o arquivo X está no lado 0, trilha 37, setor 5. Então eu preciso de 3 referenciais para compor um endereço em disco. Da mesma forma que o endereço da minha casa é dado, de certa forma, através de 3 referenciais, é dado através de rua, número, complemento, que seria o nome do o número do apartamento, mais ou menos a mesma coisa. Bom, meus amigos, agora vamos estudar um conceito importantíssimo quando se fala em discos, o conceito de clusters. E para tanto,
Vamos começar com um exemplo totalmente fora do contexto de informática, do contexto de disco. Ó, vamos imaginar que eu vá emprestar para um de vocês 12 livros distintos. E aí a gente combina o seguinte: ó, pode passar amanhã na portaria do prédio. Cedinho, eu vou deixar os livros lá na portaria. Você passa, se identifica com o porteiro e pega. Algo tranquilo. Pois bem, agora eu vou começar o meu trabalho. Vou pegar o primeiro dos 12 livros e vou levar lá para a portaria. Vou deixar lá na portaria para você pegar. Volto para minha casa. Detalhe, eu moro no quarto andar, tá? Pego o segundo livro. Vou até a portaria. Deixo o livro na portaria. Volto para minha casa. Pego o terceiro livro. Levo o terceiro livro lá para a portaria. E assim por diante, eu vou proceder 12 vezes, até estarem os 12 livros lá na portaria. Pronto, eu fiz a minha parte. Agora cabe a você passar lá na portaria e retirar os livros. Gente, vocês querem criticar o meu método de trabalho? Talvez até vocês querem me ajudar? Eu acho que todo mundo achou que a minha atitude foi meio burra, né? Ora, eu poderia ter pego os livros e descido com eles de 2 em 2. Ora, ao invés de fazer 12 vezes esse trajeto, eu teria feito apenas 6 vezes. E talvez até eu poderia ter levado os livros de 3 em 3, de 4 em 4, de 6 em 6, ou dependendo do tamanho do volume dos livros, até mesmo levar os 12 de uma única vez. Seria muito mais rápido para mim. Concordam? Parece que aquela decisão de levar um livro de cada vez não foi lá muito inteligente. Pois bem, então agora vamos voltar para o contexto do computador. Gente, vamos imaginar que eu tenha um arquivo qualquer e que o tamanho desse arquivo é de 17 kilobytes. É um documento do Word com 2 páginas, 17 kilobytes. Quantos setores esse arquivo vai ocupar no meu disco? Nesse momento, é preciso que você lembre que um disco tem 2 lados, o de cima e o de baixo. É importante que você lembre que o disco, cada lado, é dividido em trilhas. Quantas? Vai depender da densidade de gravação do meu disco. E que cada trilha se subdivide em setores. Quantos? Vai depender da densidade de gravação do meu disco. Na verdade, a única coisa que é constante nesse processo é o tamanho de um cluster, que é sempre de meio kbyte. Então, me parece óbvio e evidente que se o meu arquivo tem 17 kbytes e que cada setor armazena meio kbyte, eu vou precisar de 34 setores no meu disco para armazenar esse arquivo. Então, esse meu arquivo vai se esparramar ao longo de 34 setores diferentes. E dessa forma, para acessar o arquivo, eu vou precisar fazer 34 acessos. Ou seja, eu vou ao HD, pego um setor, volto, pego o segundo, volto, pego o terceiro, volto, pego o quarto, e assim por diante até ter os 34 setores dentro da memória do meu computador. Se você não entendeu, vamos imaginar o seguinte: você tem o documento lá do Word, você deu um duplo clique, você vai dizer, professor, o arquivo será aberto, não é mesmo? É lógico, é evidente que será.
Mas, para ele ser aberto, um monte de tarefas o computador vai fazer. Ele vai precisar ir na memória, ele vai precisar ir no HD, pegar o arquivo, trazer para dentro da memória do computador, para que finalmente o Word exiba esse texto para você. E nesse processo, ele vai ter que ir 34 vezes ao disco. Ele vai ao disco, pega um setor, volta, coloca na memória. Ele vai ao disco, pega o segundo setor, volta, coloca na memória. E assim, 34 vezes. Vamos imaginar que cada acesso consuma o tempo de 100 nanosegundos, que para o computador é um tempo bastante razoável. Logo, essa movimentação do arquivo gastará 3.400 nanosegundos. Ora, será que alguém aqui tem alguma sugestão que torne esse processo mais rápido? Eu tenho certeza que vocês estão lembrando dos livros do Maurício e estão me dando exatamente a mesma solução. E se quando eu fosse ao disco, eu trouxesse os setores de 2 em 2? Eu vou ao disco, ao invés de trazer um setor, eu vou trazer 2. Ora, eu vou trazer 1 KB de cada vez. Ao invés de fazer 34 acessos, eu vou fazer apenas 17. O tempo de 3.400 nanosegundos cairá para 1.700 nanosegundos. Cairá pela metade. Agora, e se eu fizer de 4 em 4? E se eu trouxer de 2 em 2 KB? Portanto, agora eu vou precisar de 9 acessos. Não entendeu 9? Meus amigos, se eu pegar os 17, se eu pegar os 34 setores e dividir por 4, isso vai dar 8,5. E não existe 8 acessos e meio. Eu vou ter que fazer 9 acessos, o que vai gastar o tempo de 900 nanosegundos. E se eu pegar de 8 em 8? Ora, mais rápido será o meu acesso ainda. Então, acho que ficou muito claro na cabeça que essa ideia de trabalharmos com agrupamento de setores vai agilizar o acesso ao disco. Tá claro para todo mundo? Agora chegou o momento frescura, ou melhor, o momento peopleware. As pessoas normais falariam agrupamento de setores, mas nós não falamos. Nós peoplewares falamos clusters, ou seja, os acessos ao disco serão concretizados na forma de cluster. Quando eu for a um disco, eu vou pegar um cluster, eu vou pegar um agrupamento de setores por vez. E em termos práticos, esses agrupamentos, ele pode ser de vários tamanhos. Ele pode ser de 2 setores, de 4, de 8, de 16, de 32 e até mesmo de 64 setores. E aí eu te pergunto, qual seria o tamanho ideal para um cluster? Acho que todos vão dizer que, professor, quanto maior o cluster, mais informação eu trago de uma vez e, portanto, mais rápido será o acesso ao meu HD. Perfeito, perfeito. Você tem toda a razão e quanto maior o cluster, melhor, por mais rápido será concluído o acesso ao arquivo desejado. Mas como tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, nós começamos pelo lado positivo da clusterização dos nossos discos. Vamos agora para uma outra situação. O meu arquivo tem tamanho de 17 kilobytes. Então vamos considerar 3 hipóteses. Ele foi gravado no meu disco
e o meu disco foi formatado com clusters de 4 setores, com clusters de 2 KB. Segunda situação, ele foi gravado num outro HD, cujo cluster é maior, é de 8 setores. Terceira situação, ele foi gravado em um terceiro HD, cujo cluster é de 32 setores. O professor, o acesso ao arquivo será mais rápido na hipótese C, não será? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, será. Porém, existe um detalhe. Quantos clusters serão ocupados em cada um dos casos? Então vamos lá. Primeiro caso, os clusters são de 4 setores, 2 KB. Então, nesse sentido, 17 dividido por 2 KB dá 8,5. Porém, o cluster é indivisível. Ou eu tenho 8 ou eu tenho 9. Então, eu vou precisar de 9 clusters. Mas se cada cluster tem 2K e eu vou precisar de 9, eu vou ter 18K. Ou seja, 1 KB vai ser espaço perdido no disco. Eu vou ter 1 KB livre, mas preso em um cluster ocupado e que não poderá ser usado para o armazenamento de um outro arquivo. Então, legal, trabalhei com cluster, ganhei velocidade, mas tive um desperdício de espaço. Na situação B, os clusters são de 4 KB. 17 dividido por 4 dá 425. Logo, eu vou precisar de 5 clusters. 5 vezes 4, 20. O arquivo tem apenas 17 KB, ou seja, 3 KB serão perdidos. Ou seja, estão livres, mas dentro de um cluster que está ocupado e, portanto, não pode ser usado para outra finalidade. E se eu trabalhar com um cluster de 32 setores, de 16 KB, 17 dividido por 16 dá 1,0625. Logo, eu vou precisar de 2 clusters. Porém, 2 clusters de 16 KB totalizam 32. E eu só vou usar 17. Ou seja, 15 serão perdidos. Moral da história. Ao trabalhar com clusters grandes, eu ganho velocidade de acesso ao disco? Ganho, mas há a tendência de potencializar o desperdício de espaço em disco. Então, meus amigos, no teu HD, ou melhor, o teu HD tem um tamanho de cluster de acordo com a capacidade do mesmo. Em termos práticos, HDs menores tendem a ter clusters menores para minimizar o impacto desse desperdício. Ok? Então, meus amigos, essa é a ideia de clusters. Agora vamos seguir adiante e vamos ver como toda essa história é administrada. Tenho certeza que vocês estão convencidos que o uso de cluster tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E que, portanto, a gente deve ponderar o seu tamanho. Agora, fato é que quando os discos passaram a ser acessados no nível de cluster, acabou acontecendo uma mudança no endereçamento desses discos. A gente deixou de trabalhar com os endereços no nível de lado, trilha e setor. E o que fizemos? Começamos a dar uma identificação para cada cluster. Então, nós vamos dividir o nosso disco em clusters de 8 setores. Então, o primeiro agrupamento de 8 passou a ser o cluster 0, os 8 seguintes passaram a ser o cluster 1, os próximos 8 o cluster 2 e assim por diante. Então, nesse momento, a gente conseguiu até alguma coisa prática,
praticamente mais interessante, que foi substituir um endereço de 3 referências por um endereço de uma referência única. Então, na verdade, os meus arquivos agora serão referenciados em relação a cluster. Eu vou te dizer que o arquivo test.txt, por exemplo, inicia-se no cluster 347. Então, com o surgimento do cluster, há também uma readequação na forma com que a gente trata os endereços de disco. Bom, dentro dessa linha, aqui embaixo eu tenho uma figura que representa o Windows Explorer. Na verdade, uma captura de tela do Windows Explorer do meu computador. Observem o arquivo Lousa, 17 KB. Se eu imaginar que eu estou trabalhando com clusters de 8 setores de 4K, 17 dividido por 4 dará 4, alguma coisinha, 4,25 para ser exato. Então eu vou precisar de 5 setores. Como acabamos de ver, 5 setores de 4K totalizam 20. E desses 20 eu só vou usar 17. Logo, 3 serão desperdiçados. Agora, quais serão os clusters que nós utilizaremos? Quais os clusters com os quais nós vamos trabalhar? Então, estou admitindo que o primeiro cluster é o 420. Logo, o segundo é o 421. Faz todo sentido. Logo, o terceiro é o 422. Legal. O quarto deveria ser o 423, mas estranhamente, loucamente, não é. É o 518. O quinto deveria ser o 519, mas não é. É o 670. Gente, o que é que está acontecendo? Ora, o arquivo foi gravado de forma fragmentada. O arquivo foi gravado em pedaços. Um pedação ocupando o 420, 421, o 422, um pedacinho no 518 e um pedacinho no 670. O arquivo não foi gravado ao longo de clusters sequenciais no disco, e sim gravado ao longo de clusters dispersos, o que a gente chama de fragmentação. Ô, professor, por que isso acontece? Porque, meu amigo, quando você compra o teu computador, ele é novinho, ele não tem nada gravado. Aí você começa a gravar os teus arquivos. E você grava, e você grava, e você grava arquivos. Mas também você acaba por deletar alguns arquivos que foram gravados anteriormente. Então, por que aconteceu isso? Porque havia um arquivo que ocupava 3 clusters, o 420, o 421 e o 422, que foi deletado por você. Quando eu fui criar o arquivo Lousa, ele precisava de 5 clusters. Ele achou essa região em que tinha 3 clusters, então ele ocupou. Mas faltavam ainda 2. Então ele foi procurar ao longo do disco aonde haviam 2 outros clusters livres. E achou o cluster 518 livre, que com certeza foi um arquivo armazenado anteriormente e que foi deletado, e achou o cluster 670. Então a fragmentação acontece para que você possa utilizar totalmente o espaço do teu disco, para que você possa reutilizar clusters que foram em outrora utilizadas. Então, se a gente analisar por esse lado, a fragmentação é muito boa. Ela garante a ocupação total do meu disco. E isso é importante, porque dentro dos clusters eu já tenho um desperdício. Se além disso, os clusters anteriormente deletados não fossem mais utilizados, isso geraria um desperdício gigantesco.
Agora, se liga, tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Qual é o lado ruim da gente trabalhar desta forma, fragmentado? Ora, tempo de acesso. Por quê? Porque quando eu acessar o cluster 420, o cabeçote de leitura e gravação já estará automaticamente sobre o 421. Quando eu acessar o 421, automaticamente o cabeçote vai estar no início do 422. Quando eu acessar o 422, o cabeçote se deslocará ao início do 423. Porém, aí eu terei que ir ao cluster 518. Ou seja, eu vou ter que perder tempo deslocando o cabeçote de leitura e gravação do meu disco, coisa que eu não precisaria fazer se o disco, ou melhor, se o arquivo fosse gravado sequencialmente. Então, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Detalhe: quanto maior for o uso do teu HD, conforme o tempo vai passando, mais arquivos você vai gravando, mais arquivos você vai deletando, e a tendência é que o nível de fragmentação do teu HD se torne cada vez maior. Exatamente por esse motivo, é interessante que de tempos em tempos a gente faça a defragmentação do meu HD. Ou seja, é um processo em que o HD será lido inteirinho. Vamos identificar os arquivos que estão fragmentados e esses arquivos serão regravados de forma sequencial, realocando praticamente todo o conteúdo gravado no teu HD. Eu não sei se você percebeu a minha fala. Eu comecei dizendo: todo o teu arquivo será lido. Todos os arquivos fragmentados serão regravados de forma sequencial. Praticamente todo o seu HD será realocado. Você reparou que a palavra todo, ela se repetiu várias e várias vezes? Ô, gente, trabalho de defrag, você acha que é molezinha ou é trabalhoso? É trabalhoso, demanda tempo. Se você nunca fez a desfragmentação do teu HD, meu amigo, isso pode consumir algumas horas. E se, portanto, você nunca fez, eu te aconselho a fazer da seguinte maneira: pois bem, não vou usar o meu computador mais hoje, eu vou dormir agora. Então, bote o teu computador para desfragmentar o teu disco. E mais do que isso, tenha certeza que no dia seguinte, de manhã cedo, você não vai precisar usar o computador, porque pode ser que ele ainda não tenha acabado a desfragmentação quando você acordar. Ô, professor, e como que eu faço isso? Ora, você pode fazer isso usando o aplicativo nativo do próprio Windows. Vá no Windows e digite aqui defrag. Ele vai acusar a existência de um programa capaz de desfragmentar e otimizar as unidades de disco. Quando você clicar sobre esse defrag, esta janela irá se abrir. E essa janela, ela vai permitir analisar ou otimizar. Otimizar é efetivamente desfragmentar. Ao pedir para analisar, ele vai varrer todo o disco e vai te dar uma ideia se o teu HD está muito ou pouco
fragmentado. Se de repente ele te disser que está 1, 2% fragmentado, você nem esquenta a cabeça com isso. Aí você vai dizer, olha como o professor é zeloso com o seu computador, olha lá o que está dizendo. Status atual, ok, 0% fragmentado, caramba, o computador do professor não tem nada fragmentado, olha só, o professor é maior cuidadoso com relação a isso. Gente, estou me preocupando com esse lance de fragmentação só agora, tá? No momento da aula para te ensinar, porque em termos práticos eu não me preocupo com isso. Perceba aqui. Otimização agendada está ativado. As unidades estão sendo otimizadas automaticamente. Frequência, semanalmente. Eu configurei para que isso fosse automático. Então, semanalmente, quando eu menos imagino, o meu computador ele roda o defrag. Professor, e quando ele está rodando o defrag, não fica mais lento? Fica. E meus amigos, você já percebeu que às vezes você está usando o teu computador e ele fica uma carroça? E quando isso acontece comigo, o primeiro sentimento que eu tenho é: ele está baixando alguma atualização do Windows. Porque ele não para de baixar a atualização do Windows. Mas, meus amigos, muitas vezes ele não está baixando uma atualização. Muitas vezes ele está num processo de fragmentação. Você já deve ter acontecido isso contigo também. Outras vezes acontece de que você está usando o computador, de repente você está navegando na internet, você está lendo uma notícia, respondendo os seus e-mails, o acesso ao HD é 0, mas o HD está funcionando ininterruptamente. Você já deve ter percebido isso. O que ele está fazendo? No meu caso, ele está fazendo o defrag automático, certo? Bom, meus amigos, sinceramente, na aula de hoje eu esperava até começar a falar um pouquinho a respeito de sistemas de arquivo. Me entusiasmei, falei demais e a gente não vai ter tempo para falar a respeito de sistemas de arquivo. Então, isso fica para a nossa próxima aula, quando falaremos a respeito de sistemas de arquivo baseados em FAT e sistemas de arquivo baseados em NTFS. Além de falar também dos sistemas de arquivo do mundo Linux. Mas isso é o conteúdo das nossas duas próximas aulas. Por hoje é só. Obrigado.